Olá, queridos irmãos, nós estamos aqui mais uma vez e nós já vimos de forma introdutória sobre esse dom tão glorioso que é o dom de mestre, dom ministerial de mestre ou de doutor, né, como é designado em algumas traduções. E nós vemos que a igreja do Senhor, ela foi estabelecida pelo próprio Cristo, está lá em Mateus capítulo de número 16, mas essa igreja, ela nasceu e ela está crescendo, ela tem permanecido debaixo de ensinamentos, porque há uma necessidade de ensinar-se. E para esses ensinamentos, Deus constituiu mestres. A igreja ela é completa. Na igreja, assim como há uma importância da existência dos profetas, dos pastores, dos evangelistas, de todos os demais dons, então Deus viu que assim houvesse, né, ou assim fosse, a manifestação dessa figura tão importante para o crescimento da igreja, que é o mestre. Há situações, há ocasiões dificílimas, há situações quanto a entendimento, quanto à compreensão de contextos e textos bíblicos ou situações teológicas, enfim, que o pastor às vezes não decifra, o evangelista não decifra, e aí entra em ação a figura do mestre. E em tantas outras situações há uma importância singular. Jesus quer sempre que a sua igreja cresça na graça, né, evangelista Alex? Cresça na graça. Mas também não só na graça. Pedro evidenciou que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele mesmo nos fala em Mateus capítulo 22, dizendo assim: errais em não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Então, há uma vontade grande da parte de Deus que nós cresçamos, que nós evoluamos, mas no conhecimento também. E a falta desse conhecimento, que na maioria das vezes é concebida por parte dos mestres, ou é ensinado pelos mestres, é um fator indispensável também para a permanência da igreja. Porque sem o conhecimento da parte de Deus, ela está fadada ao fracasso, ela está destinada à destruição. Isso aí que o Senhor nos alertou em Oséias, capítulo de número 4, né, versículo 6, diz: meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E há uma vontade de Deus que nós prossigamos, né, nesse entendimento, nessa linha de aprendizado, né, evangelista? O que o senhor nos diz sobre essa necessidade da igreja? E o Senhor quer que nós olhemos isso, que nós observemos, não num aspecto opcional, mas num aspecto de ordem, porque é uma ordenança, né? É uma ordenança tal qual é a ordem de nós evangelizarmos pessoas, é de nós ensinarmos a pessoas. Nós temos aqui o comentarista, o pastor Elinaldo Renovato, ele comenta que os Atos dos Apóstolos registram a obediência dos primeiros apóstolos e discípulos. E aí nós vemos lá em Atos dos capítulo 2, verso 42 e 43, e diz assim, com um texto que você conhece muito: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. Percebam que nós começamos aqui a frase dizendo assim do versículo: e perseveraram na doutrina dos apóstolos. Mas que doutrina é essa? Que doutrina é essa que eles ensinavam? Ora, certamente o texto está se tratando da doutrina ensinada pelo próprio Senhor Jesus. E é uma doutrina, pastor Elias, que convence. É uma doutrina eficaz, é uma doutrina justa e uma doutrina de convencimento, de arrependimento de pecados e da submissão do crente à vontade de Deus. E por que nós dizemos isso? Porque o texto histórico de Atos dos Apóstolos nos faz lembrar dos textos escritos nos evangelhos a respeito da vida do Senhor Jesus. E em algumas ocasiões nós
percebemos, pastor Elias, que Jesus convencia inclusive os seus inimigos. Tem um texto que ele está escrito aqui em Mateus 8:19, eu vou ler só um versículo, diz assim: e aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Esse texto é bastante importante porque esse escriba aqui, que é aquele, caso você não esteja acostumado com a terminologia, escriba era aquele responsável, aquele religioso responsável pelas transcrições dos textos sagrados do Antigo Testamento. E muito fiéis à liturgia, muito fiéis ligados à lei. Então, esse escriba, ele seguindo Jesus, vendo os sinais realizados por ele, da cura da sogra de Pedro, da cura do funcionário do centurião, o escriba que segue a Jesus, chega para Jesus e diz assim: mestre, para onde fores, eu quero te seguir. E isso não tão somente pelos sinais que Jesus fazia, que Jesus realizava, mas por sua doutrina, pela doutrina que ele ensinava. E agora, nesse texto de Atos dos Apóstolos, no próprio livro de Atos dos Apóstolos, em Atos 18, nós temos aqui, assim, vou ler só o finalzinho do versículo, Atos 18, do verso 8. Diz assim: e Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Ora, o principal da sinagoga, ele creu por quê? Porque ele ouviu o quê? A doutrina dos apóstolos. Que doutrina era essa que os apóstolos mencionavam? A doutrina do Senhor Jesus Cristo. Então aqui nós fechamos esse raciocínio para que a gente possa chegar a essa conclusão, essa ideia de que é necessário, é importante e é uma ordem. E essa primeira obediência partindo dos apóstolos na igreja primitiva, mas que hoje nós recebemos isso em dom para que eu, para que o pastor Elias, para que você possa, acaso assim seja abençoado, galardoado com esse dom, que você possa exercê-lo nas suas igrejas, nas suas congregações. Graças a Deus. Muito bem. Nós vimos em Mateus capítulo de número 28, versículos 19 e 20, que respectivamente tem os verbos ensinar, ou o verbo ensinar duas vezes: ensinai e ensinando-as. Ensinai todas as nações. E no versículo de número 20 está assim: ensinando-as a guardar todas as coisas. Então ele está dizendo: ensinai todas as nações. Isso aqui tem a ver com fazer discípulo. No versículo 19 ele diz o que tem que fazer, o que deve ser feito debaixo dessa ordenança. E no versículo de número 20 ele diz como fazer. Então ele diz aqui fazer discípulos. Jesus não se preocupava propriamente em fazer admiradores, em fazer seguidores. Jesus queria fazer discípulo. Discípulo é muito mais do que um admirador. O discípulo é muito mais que um seguidor. O discípulo, ele pisa as pisadas do mestre. Ele observa todos os aspectos do mestre, do seu professor, do seu orientador, do seu instrutor. Ele não olha não só o que ele fala, mas ele observa claramente o que ele faz. E o Senhor disse aqui: como é que vocês vão, então, é como que o Senhor estivesse dizendo, vocês vão fazer mestre ensinando os seus discípulos, vocês vão fazer discípulo ensinando-os, aliás, a guardar todas as coisas. Ele está falando de todos os princípios, de todos os mandamentos, de toda a palavra, tudo isso que caracteriza, na verdade, um verdadeiro discipulado, né? Um processo de discipulação. E a gente até aprendeu numa lição passada, né, evangelista Wally, que o processo de discipulação tem uma espécie de tripé. É a palavra, comunhão e serviço. Palavra, comunhão e serviço. E todo mestre tem que ter isso em mente. Palavra, permaneceu na doutrina, na palavra, né? Comunhão, e nas orações e na comunhão dos apóstolos, com os apóstolos. Então, está lá no versículo 42 de Atos, capítulo de número 2. Então, palavra tem que ter, comunhão
mas também serviço, porque Jesus, ele associa diretamente os dons com serviço. Na medida que você vai construindo o discípulo, na medida que você vai fazendo esse discípulo, é necessário que você o insira nesse contexto de serviço, porque o maior exemplo de servo que se alinha, aliás, que está olhando para esse serviço é o próprio Senhor Jesus, né? Como nos diz e nos trata e nos apresenta muito bem João, capítulo de número 13. Então, nós devemos observar esses aspectos, né? Mas também observar, evangelista, que o processo de discipulação, muitas das vezes é espinhoso, é difícil, não é um ato, é um processo. E eu acho que todo mestre tem que ter isso com muita clareza na sua mente. Não é um ato, não é algo feito rapidamente. Leva tempo, não se faz um discípulo bom, um discípulo de excelência da noite para o dia. Requer tempo, é uma caminhada longa e isso requer uma manifestação persistente, exaustiva da parte do mestre, né? Como é que você enxerga essa questão do fazer discípulo, essa relação do mestre com o seu discipulado ou discipulando, né? Na verdade, pastor Elias, ela é relevante e nós temos que ter essa ideia em mente. Há quem diga, e certamente os irmãos já devem ter ouvido falar a respeito disso, há quem diga que o discipulado, ele perdure tão somente até a fase do batismo nas águas. E a partir daí, em tese, teoricamente, não se teria necessidade do discipulado. Mas esse discipulado, ele é constante, ele deve ser constante, aliado ao serviço. Por quê? Enquanto você está sendo discipulado, você está se preparando, você está em busca de conhecimento, se preparando espiritualmente e se preparando também como ser humano, capaz de aprender fatos novos, coisas novas da palavra de Deus, do reino de Deus. E quando nós tratamos, como o senhor tratou agora há pouco, do serviço, que nós estamos sendo preparados para servir a boa obra, a obra do Senhor Jesus, é bem aplicado no texto da leitura da nossa revista dessa semana, que está em Mateus, do capítulo 4, do verso 23 ao verso 25, que diz assim: e percorria Jesus toda a Galileia. Esse é um texto que você conhece. Ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Perceba que antes de tratar dos sinais da cura de enfermidade, a tradução aqui nos diz que Jesus, primeiramente, ensinava. E esse ensino aqui está intimamente ligado ao serviço, ao servir. Ele dando exemplo. E nós veremos que uma das grandes virtudes de um bom mestre, de um grande mestre, é a de ser exemplo, é a de dar exemplo. E esse é o exemplo que Jesus dava, ensinando para o fortalecimento, discipulando. De toda sorte, pelo tempo em que Jesus passou com seus apóstolos e discípulos, Jesus estava num constante processo de ensino durante os anos que passou. E certamente ele percebe ali naquela situação que era um processo de aperfeiçoamento. E esse processo de aperfeiçoamento se constata em Atos dos Apóstolos, quando a igreja primitiva, o colégio apostólico, no período apostólico, ele começa a se desenvolver em graça, em poder, e tudo isso para o desenvolvimento da igreja. É um ponto primordial da aula de hoje que nós estamos tratando aqui, o discipulado. A primeira vez que eu ouvi a palavra discipulado foi no Instituto IETAD, em uma aula em que uma grande mestre, uma professora, irmã Renilde, ela nos ensinava e ela nos exortou sobre a importância desse discipulado. E certamente hoje, aliado aos fatos das Escrituras Sagradas, aliado ao conhecimento que nós temos hoje, nós temos a plena consciência de que o crescimento da igreja, ela perpassa por essa base, por essa fundamentação da palavra e certamente pelo ensino. Graças a Deus.
E nós vemos que há uma relação, uma combinação nesse processo de consolidação e permanência da igreja entre o dom de evangelista e o de mestre. O evangelista ganha as pessoas, ele traz a matéria para a igreja, ele traz as vidas, mas elas vêm de qualquer maneira, porque o texto nos diz: vinde a mim como estáis. E aí o mestre é o encarregado, né, de fazer essa lapidação, de manifestar essa instrução toda necessária. E isso é muito importante e é fundamental. A igreja de Antioquia era uma das igrejas que mais crescia no primeiro século, mas a razão principal é porque ela tinha mestres, ela tinha profeta, ela tinha evangelista, mas ela tinha mestre. Então, é necessário. Por isso que Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, nós estaremos lendo esse texto e já finalizando nossa reflexão nesse segundo bloco, já partindo para o último e terceiro bloco desta noite. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Atos, capítulo de número 5, versículo de número 42. O texto nos diz: e todos os dias no templo e nas casas não cessavam, não tinha trégua, não paravam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Então, tinha pregação, tinha proclamação, mas tinha explicação, tinha ensinamento da palavra de Deus, porque esta é a diferença básica entre pregar e ensinar. O pregar é proclamar, é anunciar a verdade. Agora, o ensinar é explicar, é interpretar com clareza, a fim de que o aluno venha aprender. O pastor Antônio Gilberto nos falou, o evangelista que só há o processo, o mestre só é mestre, não é quando ele transmite o conhecimento, é quando ele se preocupa com a aprendizagem do aluno, porque o mestre não só informa através da palavra de Deus, na unção do Espírito, com o poder e orientação de Deus, ele transforma a vida das pessoas através da palavra e do conhecimento da parte de Deus. Então, nós devemos estar atentos a isso, a essa importância grandiosa da palavra de Deus, do ministério de ensinar, do dom de mestre. Deus te abençoe e nós estaremos finalizando agora este segundo bloco e já iremos para o terceiro bloco, onde nós veremos algumas qualificações que são necessárias na vida do mestre.